Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. O programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e é apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco, no e-mail jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. No Facebook/Do Jeito do Jonas, você assiste a este programa e a muitos outros. São 17 meses de programa, nós temos lá quase 300 programas já à sua disposição para você assistir, matar saudade, para ver o que alguém pensa, como pensa, enfim, está lá à sua disposição também no YouTube. Nós estamos no canal 7 na Guaru TV e estamos no canal 11 na TV Guarujá, com reprises no canal 8 e no canal 22. Estamos no site www.tvguarujá.com.br e no site www.guarutv.com.br. Dito tudo isto, quero apresentar as ilustres personalidades que me brindam hoje com as suas presenças, que me honram muito. Agradeço demais a sua presença aqui. Júlio César Ferreira e Sidney Aranha também, agradeço muito a sua presença aqui. Tudo bem, Jonas? Prazer estar aqui com você de novo. Como eu já disse, não é convite, quando você chama a gente é convocação, né? E hoje um prazer dobrado aqui ao lado do nosso amigo Sidney Aranha, à disposição para o que você... Aliás, para o que deve para dizer a verdade. É difícil trazer, né? o Aranha, né? Depois de tantos convites, hoje ele aceitou, está presente. Aceitou, aqui. Foram estabelecidas regras todas antes da entrevista. Então, acho que a gente vai ter um papo gostoso. A briga depois? Aranha. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa. Parabéns pelo programa, eu, quando posso, acompanho. E vejo que tem, assim, debates bastante interessantes. Você provocar o Aranha logo de cara, disse que tinha uma bola de fogo caindo do céu, aí bateu no chão, explodiu, já começaram aí a dizer que era um atentado, que tinha bomba, que tinha... Depois disseram que tinha um pássaro, mas estava chovendo, o pássaro não voou. Disseram que era um drone, mas não tinha drone. E agora aparece um filme, né, uma gravação de uma empreendedora, de uma construtora, onde mostra o avião caindo de bico no chão, sem fogo, sem nada. Como é que você viu isso? Eu vou fazer um corte aqui, e você que também que é da área de futebol, a semana passada, quando nós tivemos vários resultados muito ruins dos times paulistas na Copa do Brasil, o Facebook foi um instrumento assim, muito nocivo que ficou divulgando que aqueles resultados tinham sido arranjados para ajudar um ou outro. Aí, porque a ideia é que eles estavam saindo da Copa do Brasil para entrar na Sul-Americana, porque a Sul-Americana paga 4 milhões de dólares. Isso o Facebook divulgou, acho que na quinta-feira o dia inteiro. Sim. No dia seguinte, o Globo Esporte fez uma matéria sobre isso e entrevistou vários técnicos de futebol. E eles diziam que aquilo era uma grande bobagem. O Santos ganhou do Londrina. Que aquilo era uma grande bobagem, porque vários resultados seriam impossíveis. Então eu digo isso para dizer o seguinte, por vezes o Facebook também foi um instrumento muito maléfico nessa tragédia que levou a óbito o Eduardo Campos, um moço de 49 anos, uma família foi destruída, e hoje, esses dias, saiu uma imagem de uma câmera de uma obra, né, que tinha próximo ao local, e demonstrou que tudo que se falou naquele dia, desde helicóptero, desde atentado, desde assassinato, que havia bola de fogo, tudo caiu por terra. Teve um que disse que fui lá, abri o olho dele e eu vi que era ele. Caramba, foi uma tragédia sem precedentes, as imagens são muito claras, o avião não estava pegando fogo e acabou. E o porquê, os técnicos vão decidir agora. E não só o Eduardo Campos, mas sim mais outras pessoas. Mais seis pessoas. Tinha um rapaz lá que era um fotógrafo que tinha premiação internacional, um grande profissional. Eu lamento pelas vítimas, pelos 7 mortos. As famílias estão desesperadas, mas, lamentavelmente, foi um acidente. E só deixar mais uma questão aqui, que a Globo também vergastou, a Globo foi implacável em criticar o aeroporto do Guarujá, que não foi o culpado dessa história. O aeroporto de Santos até o acidente. É verdade. Caiu o avião, já virou o aeroporto do Guarujá na hora. Justamente. Maldade contra a minha cidade, verdade. Júlio. É verdade, Jonas. A gente chamou a atenção logo nas primeiras notícias isso, que a base aérea de Santos, a partir do acidente, virou o aeroporto do Guarujá. Né? É interessante isso. E o Sidney falou uma coisa interessante também sobre o papel da rede social nesse imbróglio todo, nesse acidente todo. A gente viu, sabe, primeiro essas teorias da conspiração. A gente até entende que isso é do ser humano, o ser humano gosta de uma teoria, sabe, que falaram em disco voador, falaram em drone, falaram em
urubu, falaram uma série de Disco voador eu não ouvi, não, desculpa. tudo que você imaginar. A Globo pagou um mico de fazer uma entrevista com um rapaz que deve ter que algum abriu o problema olho do mental, candidato. sabe? E seguindo-se isso, a gente viu nas redes sociais, no enterro, um verdadeiro espetáculo, as pessoas tirando foto com a viúva, tirando selfie com o caixão. Então, isso selfie com o caixão é brabo, hein? Além de modificar o quadro político, além de ser essa tragédia que a gente assistiu aí, escancara também como o ser humano tem que evoluir muito ainda, né, Júnior? Mas a maldade do ser humano é não é nem maldade, né? Faz parte, né? Essa política não. Olha, em essa sociedade do espetáculo, vamos em dizer 1888 já se dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Tem aquela historinha do telefone sem fio, que você pode 10 pessoas e um conta no ouvido do outro, outro no ouvido do outro. Dúvida, quando chega lá na frente, chega totalmente distorcido. Essa ânsia que o ser humano tem de aparecer de alguma maneira, de querer participar. Isso me lembra muito Forrest Gump, né, o filme? É de querer participar dos fatos históricos. Então, um cidadão comum tem o seu momento de glória, ele vai lá, entra no velório e tira uma foto com a viúva. Ele perde-se a dimensão da tragédia. É verdade. Mas assim, ó, Jonas, eu acho que por que você que está me assistindo em casa lá, por que o seu filho vai para a escola e estuda a matéria disciplina escolar História? Ele não estuda só para tirar nota no final do bimestre. Ele estuda porque qual o objetivo de nós estudarmos História? Nós revisitar o passado e não cometermos os mesmos erros do passado. E eu falo isso porque as redes sociais, num passado não muito distante, eu estou falando de alguns meses atrás, matou uma dona de casa no Morrinhos. A fofoca, o boato, a teoria da conspiração, gravíssimo, hein? Matou uma moça no Morrinho sob um linchamento que ganhou repercussão mundial, até um grande historiador, um grande pensador polonês. O próprio Papa se manifestou, fez uma entrevista muito legal no estado de São Paulo, e novamente, numa tragédia, as redes sociais são utilizadas para fazer politicagem rasteira e querer colocar culpa em quem não tinha culpa. Mas por que acontece isso? Porque nós não temos limites hoje. Nós fazemos hoje? O ser humano nunca teve limites, só que não tinha rede social. Nós fazemos hoje a política do ódio. Nós fazemos hoje a política do ódio. E eu não vou falar A, nem B, nem C. Nós somos contra a personalidade X, então nós não discutimos projetos, nós não discutimos história, nós não discutimos governo. O que nós discutimos é a qualquer custo eu derrubar a imagem daquele que eu sou contra. Eu acho que quando a gente se usa a rede social para isso. E quando a gente faz a política do ódio, a gente só erra. Eu acho que em todos os níveis, não só político, durante séculos, Júlio, você que é publicitário, durante séculos, nós tivemos alguém falando, né? Eu comecei no rádio há muitos anos atrás e tinha já aquela brincadeira que não é nossa, isso aí vem do Hélio Silva, de gente bem anterior à nossa geração, que dizia que ouvinte já tem esse nome de ouvinte, que é para ele ouvir. Se fosse para ele falar, ele não seria ouvinte, ele seria falante. Então, de repente, você deu ao ouvinte a oportunidade de falar através de um canal chamado Facebook, de um canal chamado Instagram, de um canal... E hoje ele deixa de ser só ouvinte, ele começa a formular as suas próprias razões e começa a difundir isso pelos canais que ele tem à disposição dele. É por aí, não? É por aí, é mais ou menos isso. Hoje, o que acontece? O Facebook e as redes sociais, ela amplifica o papo do botequim. O que a gente falaria do caso do acidente, isso que o Sidney falou é extremamente importante, essa política do ódio que a gente vê entre grupos partidários, a gente vê entre futebol, religiosos. A gente vê religião. Religiosos, claro. Então, discute-se acirradamente, seriam discussões em outros fóruns. Hoje é na internet, porque só que no botequim tinha meia dúzia de pessoas tomando uma cerveja. Hoje ali você atinge milhões de pessoas. Você citou um ditado antigo, eu vou citar um também. A gente fala que o papel aceita tudo. Hoje, a gente pode usar esse termo para a internet. A internet aceita tudo. Porque não tem papel mais, né? Hoje é tudo então, digitalizado. Quem não tem condições de se manifestar, condições intelectuais, se manifesta. A gente vê absurdos. É uma ferramenta maravilhosa a rede social? Não, lógico que é. Lógico que é. Mas também é o palco para... Mas tem destruído mais vidas do que ajudado a salvar vidas. Para essas bizarrices todas que a gente tem visto. Entendeu? E essa cultura do ódio é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque isso sai da rede social. Lógico,
sai do ser humano. A pessoa é sempre a fonte de tudo isso. Vai para a rede social, mas tem um retorno também. Essas mobilizações via internet, elas têm uma força fantástica. Mas são difusas. São ainda. Difusas. Ainda, Ninguém sabe por quê. ainda. Ela não sabe onde quer chegar. Elas são difusas. Por exemplo, ó, a gente ia... Cada cabeça é uma sentença? Cada cabeça é uma então, sentença. Cada um vai ter uma opinião diferenciada. Mas se cada cabeça é uma sentença, Protágoras dizia o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, as opiniões partem da perspectiva de cada um. E aí, não é filosofia pura, mas o Facebook hoje leva a cabo a questão do Arthur Schopenhauer, que ele dizia o seguinte, que ele tem uma obra que dizia o seguinte, a arte de ganhar o debate sem ter razão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas fazem qualquer coisa... É quase neurolinguístico, hein? Qualquer coisa para ganhar o debate. A arte de ganhar o debate sem ter razão. E, para isso, zingram na mentira, na maledicência, sabe que aquilo é mentiroso. Aliás, o Guarujá... Mas difunde... Você sabe, Jonas, e aí o Guarujá chegou às consequências mais graves disso, na morte da menina. Mais graves disso. E nós não aprendemos com a morte da dona de casa, daquela menina Luciane, que não sabia por que estava apanhando. Não sabia quando estava apanhando, mas as pessoas achavam que estava matando uma bruxa. A gente ainda não deu conta de o quanto é responsável aquilo que a gente posta em Facebook. Aí eu entro. Quando você falou que cada cabeça é uma sentença, não é. Na rede social funciona como na massa. Sabe? A massa pensa em conjunto. Se cada um pensasse por si, analisasse as bobagens que estão na internet, até aquela frase bonitinha que tem lá com o ursinho, se o cara pensar um pouquinho, antes de compartilhar, ele vai ver que é uma bobagem que está escrito ali, que não tem sentido nenhum. Mas nós estamos entendeu? Então compartilha-se com uma facilidade. Mas nós estamos na geração combo. O que é geração combo? Ou seja, quando você vai pedir um sanduíche no McDonald's, você não pensa o que você quer. Não, vem um pacote você pronto. Fala 1, 2, 3 vem ou 4. Pacote pronto. Essa geração, ela nem pensa. Eu digo essa geração, é aqueles que replicam... Tenho 62 anos, nunca comi no McDonald's, graças a Deus. Mas é aqueles que replicam bobagens sem não é saber, geração de idade, pensar, não é geração etária que ele está se referindo. Sem pensar o que está replicando. Aquilo que eu falei, o homem é a medida de todas as coisas. Se você é um nécio, porque o nécio ele é o pior do que o ignorante, é aquele que replica a maldade. Eu conheço uns 4. Replica a maldade de uma forma absurda, e isso está acontecendo e vai acontecer. Aconteceu na eleição de 2012 e vai acontecer com muita força nessa eleição. E isso destrói o debate e a gente acaba perdendo a noção do que é certo. Falamos de comunicação social durante todo o primeiro bloco e acabamos não falando do que o Sidney acabou de falar agora, as eleições desse ano. Eu vou um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto para falar das eleições desse ano. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, e eu vou fazer um acordo aqui com a direção da televisão para nós invertermos. Vamos colocar no ar só os intervalos e o resto a gente deixa fora, porque é mais engraçado, é mais dinâmico o intervalo. Mas voltando aqui para a nossa conversa e mudando completamente de assunto, já que nós falamos até agora das mazelas da comunicação social e das redes sociais, agora eu quero dizer o seguinte, Júlio César Ferreira, por que é tão importante, na minha visão, é claro, e eu pergunto isso a você, votar em gente que anda, que vive, que mora e que fala das coisas da nossa cidade? Bom, eu vou usar a técnica da Dilma aqui e vou ficar falando o tempo todo só para não dar espaço para o meu companheiro Seu aqui. interlocutor. Você vai usar a técnica do William Bonner, é diferente. Do William Bonner. Jonas, antes da gente responder isso diretamente, vamos dar uma analisada no quadro geral do Guarujá.
A gente vive numa cidade hoje que tem um contraste social muito grande. E esse contraste se reflete no pensamento político da população. Não tenha dúvida disso, a gente sabe disso. O Sidney foi candidato, andou pela cidade inteira, você está também sempre envolvido com política, sabe disso. Eu posso dizer assim, sem medo de errar muito, que 2/3 da nossa população não sabem quem votar e não tem consciência política. Eu sei que é uma coisa dura de eu falar da minha própria cidade. Está falando de Guarujá, mas eu quero estender isso para o Estado. Hoje as pessoas não sabem quem votar. Comecemos pela nossa aldeia. Entre no meu Facebook e você vai ver gente de todos os lugares do Estado perguntando, e aí, doutor, o que nós vamos apoiar dessa vez? Ele citou Schopenhauer, eu cito o Fernando Pessoa. Vamos cantar nossa aldeia, depois a gente chega lá. E eu acho que a gente teria aí votos conscientes no Guarujá, o quê? Perto de uns 70 mil, mais ou menos. Com alguma consciência política. Com alguma consciência política. É muito triste você chegar e encontrar uma pessoa, como a gente tem encontrado aí pela rua, tal. Como é que você escolhe o seu candidato? Não. Eu chego lá na frente da escola, tem um monte de papelzinho, eu chuto, pego um e voto. Nenhum presta. Pego um e voto. Eu ouço, nenhum presta. Calma, aí é outro momento que a gente vai chegar. Então, eu acho que nessa população, vamos dizer assim, mais consciente, que pensa um pouquinho, que se dá o trabalho de parar 5 minutos, de analisar, está crescendo muito essa ideia do candidato local. Que eu sou a favor, que eu defendo, que eu sei que você defende. Eu defendo. Por quê? Porque no Guarujá está vivendo um momento hoje que a gente se ressente muito, e muitos dos problemas que estão acontecendo na cidade são por falta de representação. E o pior nosso é melhor do que o melhor de fora. Não chego a tanto. Não chego a tanto. Nós vimos recentemente uma caravana aí de vereadores, uma caravana de mambembe, saltimbancos aí, indo para São Paulo pedir, por favor, a algum deputado que marcasse uma entrevista com o secretário adjunto da pasta de segurança. Isso é uma vergonha para uma cidade, para o colégio eleitoral como o nosso, uma cidade que tem a importância que tem no Estado, com o porto que a gente tem, com toda essa logística, turismo, tudo isso, sabe? A gente vê o governador chegar aqui em Santos, geralmente, o governador geralmente vai em Santos, anuncia verbas para a cidade, para uma cidade pronta como Santos, de 300 milhões, 400 milhões, o que sobra para a gente? 2, 3? Isso é falta de um deputado nosso. Eu também. Eu sei que o Sidney defende a ideia que o deputado, ele vai falar sobre isso, lógico, que o deputado também tem coisas maiores para pensar. A gente tem toda uma série de reformas para fazer, reforma política, reforma tributária, reforma do Código Penal, nós falamos agora há pouco do Código Civil. Existe uma outra função mais nobre, vamos dizer assim, mais etérea para a população, que é mudar a nossa legislação, que a gente está precisando urgentemente disso. Mas, nesse momento, eu acho que Guarujá tem que eleger, sim, escolher o melhor candidato. Eu quero dar um exemplo aqui, antes de passar a palavra para o Sidney, doutor Sidney, eu quero dizer aqui o seguinte, houve a lei seca, proibido vender bebidas em estradas estaduais, em qualquer hipótese. E aquela estrada, a Major Prado, ali, naquele pedaço do Perequê... Estrada do Perequê. Guarujá Bertioga. Ali temos restaurantes, bares, etc., e todos foram proibidos de vender bebida, o que seria a falência de todos eles. Nós tínhamos 2 deputados estaduais na época, o Rui Gonzalez e o Nelson Fernandes, e o presidente da Câmara Municipal do Guarujá, chamava-se Caride Bernardino. Ele foi aos nossos deputados em São Paulo. Em 3 dias, conseguiram fazer um projeto, levar para o Conselho de Líderes, aprovar, levar para o governador, e o governador sancionar a doação daquele pedaço para o Guarujá, para deixar de ser estrada estadual e para não falir em todos aqueles restaurantes. Em 3 dias, porque nós tínhamos deputado. Hoje nós não conseguiríamos fazer isso porque nós não temos uma representação. Sidney Aranha. Olha, eu discordo, primeiro, com todas as... não com tudo. Mas discordo, por exemplo, quando você fala, Jonas, que o nosso pior é melhor do que melhor do que um de fora. Porque eu não posso crer, eu vou dar um exemplo, eu vou até tirar do estado de São Paulo, eu não posso crer que eu estou vendo todas as entrevistas dos deputados estaduais aqui, candidatos a deputados estaduais, eu não posso crer que o nosso pior é melhor do que um Freixo no Rio, por exemplo, ou do que um Gianazzi em São Paulo. Mas nós teríamos o nosso. Peraí, deixa eu... Não vai dar uma de William Bonner aqui, né? Você me perdoa? Não vai me dar uma de William Bonner. Você me perdoa? Você pergunta e eu respondo. Você me perdoa? Então, eu penso o seguinte, eu acho que apequenar e fazer uma eleição embasada só no emocional, discutir, eu tenho que votar em candidato daqui. Porque
me perdoe, mas tem um adágio muito próprio para isso. O patriotismo é o último porto seguro dos canalhas. Patriotismo é o último porto seguro dos canalhas. Nós estamos fazendo discussão aqui sabendo o seguinte, os candidatos que são candidatos, seja daqui, de Santos, de Bertioga, sabem o que estão dizendo? Existem. E se alguém tem um pouco de medo de falar, eu não tenho, tem candidato a deputado estadual, que veio aqui no seu programa, que está indo em programa e não sabe o que vai fazer, não sabe a função do deputado estadual. Federal aqui que não sabia não nem sabe a o que é um função estadual. E a única discussão, o único discurso que tem é sou o candidato do Guarujá, sou o candidato de Vicente Carvalho, sou o candidato... E aí vota em mim porque eu sou aqui de Vicente Carvalho. Não sabe, por exemplo, que o deputado estadual não toma posse dia 1º de janeiro. Dá uma posse dia 15 de março. Não sabe por que isso acontece. E você sabe. Eu sei, claro. Você não sabe por que isso acontece. Não sabe que a competência legislativa de um deputado estadual é subsidiária. É a menor competência legislativa até mesmo de um vereador. Um vereador tem mais competência legislativa do que um deputado estadual. Mas diz que vai resolver, por exemplo, outro diz que vai resolver... São meus amigos, mas eu não posso tapar o sal com a peneira sob o argumento de que é deputado do Guarujá. Tem candidato a deputado estadual que diz que vai resolver o problema do Porto. Você não tem competência, como deputado estadual, de resolver o problema do Porto. E ninguém fala isso para ele. Essa questão do Nelson e do Rui são muito pontuais. Porque o Datafolha, e se você me chamar para mais um programa, eu trago essa pesquisa aqui para você, a última legislatura, o Datafolha fez um apanhado da produção legislativa de todos os deputados. Nós tínhamos uma deputada estadual. A Raifa foi campeã de trazer verbas para Bertioga, não para o Guarujá. E os 2 primeiros anos de mandato dela, o marido era prefeito. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à Raifa e ao Farid, passou isso para mim. Isso já foi no passado. Mas, numericamente, e a deputada que mais trouxe verba para o Guarujá foi a Maria Lúcia Prandi. Que é de Santos. Que é de Santos. Então, eu quero... E o Guarujá... O Guarujá tem que discutir a produção legislativa de todos que foram deputados. Eu acho o seguinte, eu acho que você pode até discutir a questão local, mas você tem que discutir isso. Mas, peraí, nós temos 11 estaduais e 5 federais. Não tem alguém digno ali? Sim, tem. Por exemplo, eu vejo. Hoje, por exemplo, eu vejo o Heitor um cara muito interessante. Ele faz uma discussão muito legal. Ele sabe o que é ser deputado federal. Eu vejo o Heitor com uma discussão, um discurso bom, dá para você conversar com ele. Agora, tem gente que não sabe, Jonas, e não adianta vir só com essa ideia de que você tem que votar em candidato do Guarujá. Porque tem gente que é candidata aqui... Mas nesse pluralismo de candidatos tem como escolher. Tem gente que é candidata aqui, se diz do Guarujá, mas chegou agora. O Protógenes é candidato do Guarujá? Não, na minha visão, não. Eu não vou avançar em outros, porque onde estava um candidato a deputado federal, que é um dos principais que estão aí, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu e você fazia política aqui no Guarujá? Onde estava? Não estava. E hoje diz, eu sou candidato do Guarujá. Então, eu acho o seguinte, a questão local é interessante, mas não pode ser só essa linha de corte. Se for só essa linha de corte, nós estamos afadados ao insucesso. Mas eu volto ao meu argumento de que, como nós temos hoje 11 candidatos oficialmente registrados a estadual... 20. Não, registrado hoje oficialmente 11 no TRE e 6 federais, sendo que um ou outro aí, realmente, como você disse, ninguém sabe quem é. Daniela Seneviva, que é aqui do Guarujá. Não, Dulce Seneviva, ela foi secretária, ela veio aqui no meu programa, aliás, das pessoas que estiveram aqui, eu posso dizer para você, sem dúvida, que é a mais culta, foi secretária de Educação de Bertioga, é moradora do Guarujá e é diretora de ensino... Ótimo, se conhece a matéria... É diretora de ensino hoje, ou supervisora, me foge aqui o termo, em Santos, mas cuidando do Guarujá, que a diretoria parece que é em Santos e cuida daqui, e foi secretária da Educação do primeiro mandato do Orlandini em Bertioga e foi das que estiveram aqui a pessoa mais culta e mais preparada. Ah, vai ter voto, isso é uma outra história. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha, uma Jonas. candidata, eu fiquei surpreendido, tá bom. Excelente. Ótimo, dessa moça eu não conhecia. Isso, e tive outros aqui muito bons. Mas você já entrevistou algum candidato aqui do Guarujá, que você sabe que é do Guarujá e percebeu que não tinha condição nenhuma? Sim, claro, claro. Você não tenha dúvida disso. Eu trouxe candidatos aqui que não conseguiam falar o nome. Na hora precisou ler. Para falar o próprio nome precisou ler. Quer dizer, aí é questão da pessoa. Eu acho que eu não sou radicalmente com nada disso. Eu acho que a gente pode fazer... E eu trago todos. Eu acho que a gente pode fazer um
encontro dessa discussão, daqueles mais qualificados, e eles minimamente precisam saber o que eles vão fazer, ou no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa. Não adianta votar numa pessoa só porque ele é médico. Isso não vai resolver o seu problema. Isso não há garantia Até porque é melhor votar num advogado, porque o advogado resolve mais, né? Não, isso não é garantia de que a saúde vai melhorar. Isso não é garantia de que a saúde vai melhorar. Ó, eu vou votar porque é médico, é do Guarujá. Gente, qual é o histórico? Vota nele para ser diretor do hospital. Qual é o histórico? Quais são os projetos? Pergunte a ele. O que o deputado estadual faz? Pergunte. Eu parei de perguntar isso aqui porque realmente ficava constrangedor. Se os dois me derem licença, Pois posso não. falar um pouco? Ô, Senão senhor vai Júnior, chamar como vai o intervalo. senhor? Tudo bem? Aliás, é uma honra Então, vê-lo não, aqui. eu acho que nós estamos chegando a um acordo que nós estamos falando mais ou menos a mesma linguagem. Sem radicalismo. Claro. Sabe, eu acho que é lógico. Eu vou votar, embora o patriotismo seja o último refúgio do canalha, e o bairrismo Porto também. Seguro. Último Porto Seguro. Eu sou bairrista nessa questão, mas Eu é também lógico sou. que eu vou escolher o meu candidato entre os que tiverem melhores condições. Sim. Não tenha dúvida. Eu discordo de você quando você falou que é melhor qualquer um do Guarujá que um de fora. Não acho que é por aí. Mas também não discordo um pouquinho do Sidney, porque eu acho que nós temos condições de ter um belo representante aqui. O próprio Sidney foi vítima desse processo cruel, vamos dizer assim. Ele teve 14 mil votos, 15 mil votos, e viu na frente dele, acima dele, um tiririca da vida. E Na cidade. Na cidade. Na cidade. E logo abaixo, um Beto Mansur, um Márcio França. Quem mais estava nessa aí? E esses votos... O Alexandre, que Esses votos acabou foram sendo perdidos. prefeito. O Bruno Covas, Márcio França, Alexandre, todos eles vão defender a sua cidade. Claro. Eles são bons deputados? São. Para Santos. Mas, ó, assim, Entendeu? Júlio, eu concordo. Sobra sempre Deixa migalha eu só para fazer gente. o contraponto. Sidney. Autoestima. Vamos pensar um pouquinho olha, na autoestima. o Paulo Alexandre Barbosa foi ruim, a cidade votou nele e ele não exerceu um dia o cargo de deputado estadual, Sim. porque o Paulo Alexandre Foi Barbosa... secretário e prefeito. Prefeito. Porque todo mundo sabia que na eleição 2000 passada que o Paulo Alexandre Era Barbosa... trampolim. Não, era quem trampolim. votou nele no Guarujá não sabia. Jonas, tem um monte de candidato do Guarujá que sabe que não vai se eleger deputado. Ah. É trampolim Não pra... tem, imagina. É Eles vão vocês como trampolim para a próxima? pra Não tentar vai. ser candidato a gente. prefeito. Tem gente Não querendo, vai, com essa Sidney. eleição, tem gente querendo antecipar a discussão 2016. Por isso que faz essa discussão bairrista. Não. Por isso Também, que eu faz essa concordo Eu discussão. acredito parcialmente. que alguém Gente, saia assim, para deputado pensando em ser Gente, vereador. isso é legítimo. Eu não vou defender esse ponto, mas é legítimo, faz parte do sistema Então, é republicano. legítimo o Paulo É Alexandre ter legítimo. vindo aqui, pego o voto e ter sido prefeito Claro, de Santos. claro. Senão você será Claro. contraditório. Não. E não, aqui no não, programa do eu jeito do Jonas não jamais, pode ser contraditório. Jamais. Eu critico ao imbecil que votou nele, sabe? Sabendo dessas pretensões. Meus amigos, infelizmente o papo tá bom, mas a censura chama-se tempo, e quando o tempo chega, não tem jeito. 30 segundos para falar tchau. Não, eu agradeço, muito legal, muito gostoso o programa, eu acho que é isso aí, a gente discutir as ideias. Não significa necessariamente que nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui debatendo, isso que é interessante. 30 segundos. Jonas, um abraço, te agradeço mais uma vez essa oportunidade, mas já falei, peça a produção do programa, use a sua autoridade para a gente conseguir 1 hora de programa, pô. Será que Hã? tem assunto para 1 hora? Tá. Nós vamos continuar o programa no bar aqui embaixo, pô. Agora que nós vamos falar quem é a demoníaca e quem é a santa, acabou Não. agora. Muito bom, muito gostoso, uma conversa muito legal. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.